Boa noite. Olá. Boa noite a todos. Oi, Gilane. Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Oi, Washington. Boa noite. Bom, nós estamos aqui hoje para falarmos sobre autoimagem e autoestima. E nada melhor, né, para coincidir com o Dia das Mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres. Então é muito bom a gente estar aqui, né? E hoje nós vamos convidar aqui uma pessoa para estar com a gente. E essa pessoa é Edilane. Vou convidar ela aqui. Boa noite, Simone. Tá todo mundo me ouvindo? Oi, boa noite. Oi, Edilane, boa noite. Boa noite, Radmila. Boa noite, pessoal. Feliz Dia Boa das noite. Mulheres para quem é mulher. Feliz Dia das Mulheres, Monique. Feliz Dia das Mulheres, Edilane. Hoje a live coincidiu num dia bom, né? Para a gente estar falando de autoimagem, né? De autoestima, né? Sim, tudo a ver com as mulheres, né? Foi bem propício, é. Não Com que os certeza. homens também, né, não estejam também inclusos, né? Sim, é um assunto para todo mundo, né? É só aproveitando que a deixa do dia, né? Mas tanto os homens quanto as mulheres precisam, né? Cuidar da autoimagem, da autoestima. Sim, sim, é muito importante, né? Para o ser humano, né? Em geral, né? Muito Sim, bom a gente ter o autoconhecimento, né? Tudo está incluso no autoconhecimento, né, amiga? verdade. Tudo está relacionado a você se autoconhecer. A gente só tem como se amar quando a gente se conhece, né? Na verdade, só tem como amar aquilo que a gente conhece. Porque a gente tem medo do desconhecido. Então, quando a gente Verdade. não tem o conhecimento, o autoconhecimento, acabamos tendo medo. E aí, quando a gente começa a falar aqui, né, da autoimagem, da autoestima, vai fazer tanto sentido, o tanto que de medo que a gente tem de fazer algumas coisas, de ser, né? Porque desconhece. Então, o autoconhecimento é fundamental. Verdade. Então, eu queria hoje que a gente possa estar conversando, né, a respeito desses dois assuntos, nesses dois temas tão primordial para as nossas vidas, né? Então, Edilane, assim, você tem algum problema de autoimagem ou já teve? Sim, eu Fala já para nós. tive, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho, graças a Deus e também a busca, né, de autoconhecimento, já posso dizer que tenho me resolvido bastante, né? Acredito que essa questão, né, da autoimagem é algo que todo ser humano em algum momento vai passar na vida. Não tem jeito. Verdade. Porque o que acontece? A autoimagem tem a ver com o ambiente que você cresceu, tem a ver com aquilo que você ouviu desde a sua infância, aquilo que você sentiu, né? Porque às vezes você passa por coisas durante a sua criação, na escola, e aquilo ali vai te formando. Então, tudo tem a ver com essas experiências, né, que a gente vai tendo ao longo da vida, que vai nos tornando mais confiante ou menos confiante com relação àquilo que nós vemos a nós mesmos. Então, essa imagem, às vezes, fica um pouco distorcida, dependendo qual é a nossa percepção do momento, né? Então, sim, eu já passei por alguns problemas de autoimagem também, e acredito que todo mundo que já passou tem condição de sair daquilo ali e buscar o seu melhor momento, uma versão melhor de si mesmo, né? Por isso que a gente está aqui para conversar, né? Que quem passou pela experiência sabe como que é. Verdade. Antes da gente dar continuidade, gente, vamos compartilhar aí essa live, né, com todo mundo que está precisando ouvir, né, desse tema. Acho que todos precisam ouvir, né? Vamos compartilhar aí essa live, vamos Compartilhar aqui dar aí com um pouquinho.
Eu já compartilhei aqui. Então, a diferença, né, de autoimagem para autoestima, né? Autoimagem é a forma de como a gente se vê, né? E autoestima é a forma de como a gente se sente, né? Então, existe também a autoestima baixa, né? Existem pessoas que têm autoestima muito baixa, né? Sim, Quando aquela pessoa ela é muito negativa, né? Ela é muito pessimista, né? Ela não confia em si, né? Que está ligado ao autoconhecimento, porque se ela olha para dentro de si e se desconhece, né? Leva tudo para se ter uma baixa autoestima, né? Porque o segredo de tudo, primeiro, é o que vem a sua autoimagem. Você tem que saber quem você é, né? Como você se enxerga, né? E muitas das vezes tudo começa na autoimagem. Muitas das vezes a pessoa se enxerga de uma forma distorcida, né? Eu já vi vários estudos que às vezes tem pessoas que fazem uma série de cirurgias plásticas, né, estéticas, né, porque não, de alguma forma está querendo mudar, dar uma repaginada ou não se aceita daquela forma. Então, elas fazem uma série de cirurgias plásticas, mas continua ainda não se aceitando, né? Se vendo de uma forma distorcida. Então, o que isso sim, nos leva a crer? Que ela tem uma baixa autoestima, né? Que ela não está se amando, que ela não se gosta, né? Que ela ainda não se viu realmente como ela é, né? E isso é exato, muito desconfortável, né? É muito importante, né, para a autoimagem. claro. Quando a gente olha para si mesmo, né, vendo que tá com algo ali que não convém, não tá de acordo com a realidade, mas você acredita. E aí quando você fala assim de corpo, né, porque a autoimagem ela tem a ver com vários aspectos, não tem a ver somente, né, com a parte física. Tem a ver com a parte psicológica, né, com a forma como a pessoa se vê com relação às suas características, né? Então, como ela se aceita ou não, com seus pontos positivos, os defeitos também. Então, assim, você conseguir encarar ali, né, o que você tem de pontos limitantes, mas assim, com uma visão que eu posso melhorar, que eu posso trabalhar dentro daquilo que eu sou fraca, né, para poder fortalecer e, principalmente, olhar que aquilo que eu tenho de bom precisa ser valorizado. Então, a autoimagem, o Monique, né? A gente vai olhar aqui e vai ver um reflexo que tem a ver com aquilo que você ouviu a vida toda. Às vezes, né, dentro da sua casa, você ouviu coisas que você guardou ali e passou a ser uma crença, algo que você realmente acredita que é daquela forma. Só que não necessariamente é. Tem um provérbio que fala, né, que da forma como a gente imagina na alma, assim a gente é. Só que isso aí é uma distorção, porque o fato de você imaginar não acredita que você é de verdade. Só que quando você começa a acreditar em uma coisa, aquilo ali vai se tornar verdade para você. Então, aquilo que muitas vezes, né, o outro olha e fala, não entra na sua mente. Por quê? A nossa autoimagem, na verdade, ela tem ali um pilar, né? Primeiramente, você vai começar a se ver dentro do aspecto da identidade, que é o que você é. Então, qual é a sua essência? Então, quando eu olho para a minha essência, o que que eu vejo? E aí está a fundamentação. Porque se eu não consigo me ver uma pessoa que realmente tenho sim a qualidade, tenho os defeitos, mas assim, a minha essência, a partir dali eu não consigo ter uma autoestima. Eu não vou conseguir sentir-se-me feliz com quem eu sou. Então, não é necessariamente, né, um olhar que você, pá, isso aqui eu ouvi, não, eu acredito que eu sou dessa forma. Então, a autoimagem, a gente precisa começar a criar uma visão de quem nós somos baseada na nossa identidade. Quem nós somos de verdade? E a partir daí, vem a outra questão, que aí eu começo a olhar
a questão da capacidade, o que que eu consigo fazer? Porque se eu não acredito que eu sou, né, uma pessoa talvez inteligente, que eu sou uma pessoa feliz, eu vou buscar o quê? Fazer cada vez menos. Então, a autoimagem, ela está envolvendo aqui identidade, uma crença de capacidade do que eu posso ou não fazer, e também o de merecimento, né? O que que eu posso ter na vida? O que eu posso, né, realmente sentir-se valorizada quando eu faço algo? Porque tem pessoas que têm medo de receber elogios, de conseguir conquistar algumas coisas. E nesse ponto aqui eu falo que eu já vivi muito, tá? Tipo assim, de não ter essa crença assim, de merecimento. Foi assim, acho que a minha autoimagem estava muito aqui, o ponto. Eu não sentia, né, aquela coisa da autoimagem distorcida dentro de uma identidade e nem na questão da capacidade. Só que quando chegava no merecimento, que na verdade é uma junção, havia alguma coisa distorcida. Então, assim, né, a partir do momento que eu comecei a conhecer mais o meu comportamento, compreender realmente o que eu estava vivendo, aí sim, o sentimento que é a autoestima, né, mudou. A forma como eu me via mudou completamente. Então, eu acredito que a gente tem muito para construir em cima daquilo ali que nós somos. Só que para isso precisamos, né, confiar em quem nós somos e cada vez construir uma essência, né, uma autoimagem fundamentada em Deus, fundamentada naquilo que nós sabemos que é eterno, não somente, né, naquilo que é mediático, no que as pessoas falam a nosso respeito. Eu creio muito nisso, Monique, que a gente tem tudo para sermos, né, pessoas felizes, pessoas realizadas, mas quando nos colocamos com essência em aquilo que não é passageiro, mas sim divino, porque nós somos feitos, né, à imagem e semelhança do nosso Deus. Verdade, verdade. A autoestima, né? Ela também, a gente reconhece que tem a ver com bloqueios emocionais, né? A gente, quando percebe-se, né, através do autoconhecimento que temos baixa autoestima, né, está relacionado a algum bloqueio emocional, né? Porque às vezes nós nos damos contas e recebemos muito palavras, né, negativas a nosso favor e acreditamos no que as pessoas falam, Nossa, verdade. né, a nosso respeito, e aí a gente acredita que aquilo é uma verdade para a gente, né? E aí a gente começa a ter essa autoimagem errônea, distorcida, né, através dessas crenças, e com isso abaixa a nossa autoestima, né? Sim. Então, uma pessoa com uma autoestima elevada já é totalmente ao contrário, né? Quando uma pessoa diz alguma coisa para a gente que não é tão boa, ela simplesmente ela rejeita. Por quê? Porque ela sabe que ela não é nada daquilo, né? Ela se conhece, ela sabe que ela é uma pessoa linda, que ela é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, ela procura o quê? Manter a paz, manter a tranquilidade e não receber, né, como verdade aquilo que estão falando, distorcendo, né, de sua imagem. Então, é muito importante que a gente se blinde, né, que a gente tenha sempre uma autoestima elevada. Como que a gente faz assim todo dia para a gente, né, cativar essa autoestima, né? É se cuidando, né? É se amando, né? Se respeitando, amando-se a nós mesmos primeiro, né? Porque isso é importante para a nossa autoestima, a gente se amar, a gente se conhecer, a gente se respeitar, né? Então, eu acho Sim. isso fantástico. Me Você fala ter, aí a sobre gente a está sem, autoestima. acredito também que a autoestima, a autoimagem, ela tem muito a ver com aquilo que você professa, né? A tua palavra, porque a palavra ela é criadora, né? Então, se eu falo palavras de maldição, assim, palavras de depreciação ao meu respeito, né? A respeito das coisas que eu tenho. Tem pessoas que vivem maldizendo a casa, a vida que tem. Então, assim, isso aí gera um ambiente que não é favorável para os sentimentos bons. Então,
quando a gente está, né, usando a palavra ao nosso favor, a gente vai falar palavras de bênção, palavras que trazem realmente vibrações boas, porque a energia, né, vai trazer o quê? Uma criação aqui, quando eu digo, né, que eu sou capaz, que eu tenho condição de fazer o que eu quero fazer. Então, assim, não olhar somente para uma posição daquilo que é o passado, né? Porque a pessoa, por exemplo, passei bullying a vida toda na escola. Ok, mas isso aí não é você. Aquele evento, ele não significa que você é aquilo. Então, a visão das pessoas a seu respeito, os traumas, as coisas que aconteceram, né, dentro da sua casa, às vezes, aquilo ali são eventos, são coisas do passado que já ficaram, tiveram a sua contribuição na vida, sim, tiveram um aprendizado, e é esse aprendizado que vai ser carregado, não precisa sempre voltar ali e ficar remoendo, né? Então, eu sou assim mesmo, né? Então, tipo, muda a palavra, porque quando a gente muda a palavra, as coisas começam a mudar também ao nosso redor. Porque quando a gente começa a abençoar, ao invés de amaldiçoar, tudo, né, vai sendo transformado. É o poder que Deus nos deu, né, de falar e também trazer à existência, né, aquilo que nós realmente sentimos ali. Então, isso é importante também. É verdade. Você frisou algo muito importante, porque, né, a palavra de Deus diz que há poder nas nossas palavras, né? Por isso Sim, que nós devemos mesmo repelir, né? Quando alguém, né, nos fala, nos maldiz, né, nos profere algumas palavras, né, ruins para a nossa vida, né? E muito menos a gente ficar declarando coisas ruins, né, a nosso respeito, né? Que só ativa realmente a nossa baixa autoimagem, né? Isso é muito exato. importante, porque a gente conhecendo, sabendo que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Somos princesas do Senhor, né? A gente não tem que aceitar de forma alguma, né? Isso é muito importante, é primordial mesmo, né? Na vida da mulher, na vida do ser humano, né? E também no âmbito também, né? Do trabalho, né? Das pessoas que trabalham no seu ambiente, né? De trabalho, no seu serviço, tem muita gente, né? Que se diminui, né? Em relação ao outro, dentro daquilo que eles fazem, né, com competições, né? A gente vê que hoje nós vivemos num mundo muito competitivo, né? E tem muita gente com baixa autoestima em relação a isso, né? Porque vê o outro lá na frente e aí acha que não é capaz, né? Acha que não pode, que não consegue, e aí também a autoestima e a autoimagem, né? Essa forma de ser competitivo, de comparações, né? De se comparar com o outro, que você tem que ser igual àquela outra pessoa. Não, você tem que ser você, né? A gente tem que, somos únicos, né? Deus criou cada um com a sua identidade, né? Cada um com a sua particularidade. Então é importante saber isso único e que cada um tem o seu talento, né? A particularidade, e Deus nos formou assim, único, para que a gente possa estar sempre transbordando na vida do outro e, acima de tudo, com esse amor próprio, né? Porque se a gente consegue se amar, aí verdadeiramente a gente vai poder transbordar na vida do outro, né? Ser bênção Sim, na vida do outro. Isso é muito interessante. sim. E assim, quando você se conhece, também tem a questão assim que a gente entende o nosso lugar no mundo. Não fica aquela coisa assim, tô perdida, né? Vou com os outros. Então, assim, quando você sabe, né, para o que Deus espera de você, né? E também conhece as suas características, sabe? O que te faz feliz. Você para de querer forçar a barra, porque às vezes nessa de querer agradar todo mundo, você faz coisas sem querer, né? Está em lugares que não está afim, compra coisas que também não tem nada a ver com você, para quê? Para poder parecer para a sociedade uma coisa que não é. Então isso é distorção de autoimagem, porque a pessoa às vezes vai precisar de quê? Agradar, de trazer a aprovação do outro. Isso aí é uma baixa autoestima.
Tem a ver com cada vez mais buscar no outro uma aprovação, um reconhecimento que, na verdade, você tem que se dar. Porque se você se ama, entende que você tá inteira, né? Você tem algo para oferecer ao outro, é a sua essência que vai ser exposta. Agora, quando a gente, né, tá com aquela insegurança que é característica de baixa autoestima, vamos o quê? Sempre se esconder. Então, às vezes eu tenho um valor tão grande para entregar, tenho algo no meu coração queimando, só que eu não falo, eu não consigo entregar. As pessoas, né, sente que tem ali, mas não vai. Por quê? A insegurança não deixa. E outra, a gente, né, deixa de se sentir merecedor de ter as conquistas mesmo. Sempre o outro pode, mas eu não consigo, eu não posso. É aquela palavra, né, repetindo. Tem hora que não é a palavra falada, mas é o pensamento. O tempo inteiro ali remoendo. Então, assim, é uma coisa que tem que ter sempre com uma autoconsciência de que pensamentos eu tenho tido diariamente a meu respeito. Porque se nós somos aquilo, né, que nos tornamos aquilo que pensamos, qual é o pensamento que está sendo automático? Eu já acordo, ai, que dia é esse, né? O dia tem que ser maravilhoso todos os dias, porque Deus te presenteou. Então, é um presente para ser vivido com alegria. É claro, né, que nós temos altos e baixos, o humor às vezes muda, né, mulher, então. Porém, quando a gente conhece o nosso lugar no mundo, a gente sabe que a gente veio para cá fazer a diferença. E fazer a diferença é fazer o bem. O mal já tem demais, né? Então, quando eu coloco-me na posição de abençoadora, de realizadora, de fazer algo que traga realmente um ambiente melhor para o lugar que eu estou, tudo vai mudando. Então, assim, Monique, eu vejo que quando a gente também não entra naquela assim, eu tenho que ser a melhor. Não, você esteja no seu lugar, porque quando você também começa a querer ser melhor que os outros, fica com a autoestima muito acima do que tem que ser, perde a linha, começa a entrar arrogância no meio da história. Né? Você começa a se sentir ser uma pessoa muito egoísta, porque você é o melhor em em todo lugar. Então a gente tem que saber o lugar que nós temos no mundo, para não haver essa distorção de se sentir menor que o outro, ou seja, né, olhar de baixo para cima e nem também ficar olhando de cima para baixo, pensando que as outras pessoas são menores ou que, né, valem menos. Muito pelo contrário, né? Todos nós temos igual valor diante de Deus e capacidade de ser quem nós quisermos, né? Basta buscarmos, né? Verdade. Isso é muito interessante mesmo, porque nós sabemos que Deus nos escolheu e cada um tem o seu propósito aqui na Terra, né? Cada um Sim. tem o seu propósito, o autoconhecimento nos leva a isso, nos saber quem somos, né? Qual a nossa identidade, qual o nosso propósito. Então, isso nos faz uma autoestima elevada desde o momento que a gente se conhece, que a gente sabe o nosso propósito. Ninguém, nada poderá nos roubar, né? Poderá dizer ao contrário, né? Mediante daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já recebeu como verdade, né? E aí a gente constrói realmente uma autoimagem verdadeira, uma autoimagem legítima, legitimada por Deus, né? De que nós somos realmente criaturas dele, fomos criados por ele, né, para vivermos a plenitude dele na terra. Então, isso já é motivo da gente todo dia acordar com uma autoestima elevada, não é mesmo, Edna? Com certeza. Aquilo Porque que é Deus fala, muito o nosso respeito é o melhor, né? é o melhor, né? Se a gente atentasse para isso, né? Todos os dias acordar, né? Poxa, o Senhor me amou mesmo, né? É, é, ele me chamou para perto, né? Ele me escolheu, me amou antes de eu amá-lo, né? Então, isso já é um motivo muito grande para a gente sempre ter uma autoestima elevada. E aí não deixar, né, com que ninguém venha desconstruir isso, né? É muito legal mesmo. E os bloqueios emocionais, né, que a gente vai carregando, né, ao longo da vida, né, às vezes umas pessoas passam, né, problemas, né, são bloqueadas em casa, no trabalho, pela família, por algum amigo ou até mesmo parente. Geralmente são pessoas próximas de nós, né?
Então, é muito importante a gente Sim, estar reconhecendo, descobrindo qual esse bloqueio, né? Para a gente poder estar se desbloqueando e não continuar, né, nessa baixa autoestima, nos paralisando, né, nos deixando totalmente tristes, né, como pessoas desanimadas, sem coragem, né? Mulheres tá tendo agora, né, através dessa pandemia aí, né, se descobriu muita gente, né, que achava que era feliz, né, mas quando elas se depararam em ficar sozinhas, né, com elas mesmas, aí descobriram realmente que a felicidade, né, não estava ali com elas, né, porque a felicidade estava externa, né, e a gente sabe que a felicidade é de dentro para fora. Então, chegou esse tempo, né, da gente estar confinado, e aí houve-se muito, né, a necessidade de se ter solitude, né? E foi muito importante porque quem realmente vinha construindo algo com Deus, um relacionamento com Deus, isso só foi crescendo mais, né? E quem não tinha, não conseguia ficar sozinha consigo mesmo, não se amava, né? Se desconhecia, não sabia quem era, ou buscou, né? E se libertou, se desbloqueou, ou teve algum problema que foi agravado, né? Que se transformou numa depressão, numa ansiedade. Então, a gente vê como é primordial a gente saber quem nós somos, né? E sabermos se temos uma autoestima elevada ou baixa, diante daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem aprendido, daquilo que a gente tem falado. Eu acho que essa pandemia em si foi muito, muito importante, né, para as nossas vidas, né? O que você acha? sim. Acredito, eu vejo que a gente saiu daquela correria do dia a dia e começamos assim a ter um tempo mais a sós, né? E quem é cristão, que conhece, né, a palavra, sabe o quanto que é importante a solitude, né? A gente ter o nosso momento no secreto com Deus, parar, desacelerar mesmo e conversar com o Senhor, porque a oração faz muito da gente também esse papel de autoconsciência, porque querendo ou não, é na oração que a gente traz as palavras do que você está precisando, qual é a tua percepção da vida, né? Então a gente vai falando ali com Deus, e é igual eu já ouvi uma vez falando, né? A oração não é sobre Deus querer saber, é para você mesmo tomar consciência do que você está precisando diante de Deus, porque Ele já conhece todas as coisas, né? Ele é soberano. Então, quando a gente tem esses momentos, né, que traz mais para perto, que faz a gente ter essa autoanálise, uma validação mesmo, várias coisas vão aparecer. Então, assim, coisas que, às vezes, sentimentos que estavam ali presos, que não sabia que existia, veio à tona. Aí, né, quem talvez ficou mais sozinho, porque, né, já morava sozinho, e aí nessa coisa de distanciar, teve esse encontro consigo mesmo, né, de olhar e falar, e agora é eu comigo mesmo. Quem sou eu? Tipo, por que que eu me sinto mal diante dessa situação? E aí essas perguntas trazem respostas, né? Toda pergunta tem uma resposta. E aí, Monique, eu vejo que algumas pessoas souberam lidar, né, com essa situação e outras revelaram aquilo que estava dentro de si mesmo, né? Porque uma mente já ansiosa e às vezes deprimida, ela não consegue agir de uma forma positiva. Só que como estava envolvida com muitas coisas do dia a dia, não dava tempo de parar para saber se estava bem ou não. Só que naquilo que você dá uma desacelerada, as coisas vão perdendo sentido. Será que eu gosto mesmo dessa vida que eu tenho? Será que eu sou só isso? Então, assim, as perguntas começaram a aparecer sim, e se o mundo não voltar ao normal, né? A pessoa pergunta, e se agora for essa vida o normal? Então, essa realidade, né, gerou esses conflitos maiores, que eu vi que teve essa necessidade, né, da gente parar mesmo e mudar a mentalidade, que às vezes é a mentalidade que estava errada, né, as crenças. Então, e aí, muita coisa que estava parada começou a andar. Porque a gente, né,
quando está ali com um conceito errado sobre si mesmo, você não busca uma ação também. Vai sempre deixando para depois, né? Procrastinando. E que é também um sintoma de autoestima baixa, né? Você começa a achar que não vai dar certo, não vai conseguir, depois eu faço e nunca faz. Então, dentro desse contexto, vai deixando, e a pessoa começa a se sentir o quê? Incapaz. Nossa, eu não sou capaz, eu não consigo fazer nada, não consigo terminar nada. E esse sentimento vai ficando o quê? Cada vez mais forte, pensando sobre si, algo que na realidade é uma mudança de hábito que precisa acontecer. É uma mudança de mentalidade. E aí, quando a gente toma essa consciência que eu tenho alguma coisa errada comigo, em alguma coisa que eu vejo que eu quero mexer, quero mudar, eu decido. Porque tudo tem a ver com decisão, né, na vida. Se eu encontro alguma coisa que dentro de mim não está funcionando, eu vou mudar. E todo mundo tem condição de fazer mudanças, né? E aí é que entra essa questão da importância da gente estar sempre se buscando avaliar o que está bem, o que não está. Porque é normal, como ser humano, a gente vai para ter os altos e baixos. Aquelas situações, às vezes, que aconteceram lá na infância, ela vai vir quando você menos espera, né? Diante de, às vezes, de um lugar, de um momento bom da sua vida, você vai pensar, se auto-julgar, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Mas é diante das situações desafiadoras que a gente vai tomar o quê? Uma ação, uma atitude. E se alguma coisa me travou ali, eu pergunto por quê? Tá me travando por quê? E o que eu posso fazer? Porque quando a gente percebe que também tem algumas dificuldades, tem formas de se desenvolver, né? Igual a questão mesmo técnica. Tem hora que você está querendo ir para algum lugar, pensando no trabalho, só que você não tem competência técnica. Então você desenvolve, mas primeiro você tem que saber que você não tem, né? Não adianta querer, eu não consigo falar em público, ok. Mas antes de você saber que você não consegue falar em público, você tem que descobrir isso, né? E aí você vai atrás de estudar sobre isso, desenvolver, começa a falar um pouquinho, né? Onde você tem oportunidade. E uma hora você vai sentir, cara, não tenho mais a dificuldade, porque é uma habilidade aprendida, tudo pode ser aprendido. Só que a gente tem que ter um processo, né? E o processo também tem que ser vivido. Às vezes a pessoa quer, tipo, de uma hora para outra, nossa, eu quero fazer tudo. Tudo não dá. Tudo a gente buga, literalmente. E aí a gente entra naquele loopzinho, né? Ah, É verdade. É desafiador, né? Cada dia é desafiador. E como a gente está nessa pegada, né, mesmo de se recriar, eu vejo mesmo que a pandemia em si, né? Agora a gente está aqui, eu não sei, aqui no Rio, né? Tá, não sei o estado que você mora. Espírito Aqui no Rio. Santo. Ah, então é próximo. É pertinho. Aqui no Rio tá para ter umas restrições novamente, viu? De estar fechando algumas coisas, né? Um horário à noite não está, né, sendo muito estendido. Então, vamos passar novamente, né, por esse estado novo de ficarmos restritos, né? Nossa, Então, eu vejo que eu estava conversando com o Senhor, eu falei assim, gente, a primeira vez foi assim, gritante, né? Todo mundo ficou uma coisa assim muito pesada. E agora? Como vamos passar a segunda vez, né? Como vai ser? Será que aprendemos alguma coisa com isso, né? Tiramos alguma lição, né? Com esse confinamento? E eu vi que muita gente usou mesmo para se recriar, né? Para se reinventar, né? Porque muitos perderam seus empregos, né? Perderam o seu modo de ganhar dinheiro, de se desenvolver, né? Então sim. surgiram várias ideias, né? Você vê que teve gente que conseguiu, de uma certa forma, trabalho, uma forma de ganhar dinheiro, e a gente vê como que nós somos criativos, né? Eu já vi relatos de que teve gente que fez coisas assim que achava que era impossível de se fazer, de ganhar dinheiro daquela forma, tinham vergonha, tinha algum tipo de restrição, mas com a dificuldade a pessoa se recriou, né? A pessoa foi, Sim. né?
perdeu o medo, né? E a necessidade faz isso com a gente, né? A gente enfrentar, perder todo o medo. E aí, muita gente, às vezes, que devia ter uma baixa autoestima, teve que se elevar, né? No Na sacrifício marra. dessa autoestima, né? Eu falo até mesmo por mim, porque eu nunca me imaginei aqui, né, no estado que eu estou hoje, nas redes sociais falando, né? Né, tendo que aprender, né, passo a passo, a gente sabe que é processual, né? E a gente está aí para aprender a cada dia, né, se reinventando, se criando, mas a gente tem aquela palavra que Deus está com a gente, né? Deus nos Sim, impulsiona, Deus nos capacita, né? E todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa, né? Com a dedicação, né? Como você falou, basta a gente decidir, né? Tudo é pela sua decisão, porque nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, nós vamos responder por nós mesmos, né? Então é muito importante que a cada momento, a cada dia, a gente venha realmente pensar o que, que a gente pode fazer de melhor, né? O dia de ontem já passou, né? O dia de hoje já está acabando. Amanhã vai ser um novo dia. O que, que eu vou fazer amanhã, né? O que, que sim, eu posso criar? O que, que eu posso fazer de bom, né? Na minha vida, na vida do outro, né? Porque Deus tem cada dia algo novo para a gente. Isso é muito claro. importante. Eleva a nossa autoestima, isso faz com que a gente tenha a nossa autoimagem a cada dia melhorada, renovada, né? Sim, É muito legal mesmo o trabalho. sim. É muito... Então, Travou, vamos ver. Monique? Está travada? Não, tô te Está ouvindo. me ouvindo? Tô. Eu não estou te Então, ouvindo. acredito assim que a gente precisa cada vez mais buscar as habilidades que está dentro do nosso, assim, da nossa, né, dentro de nós, porque aquilo que está dentro de nós precisa vir para fora, né? Porque as coisas, na verdade, é de dentro para fora. Às vezes nós queremos fazer o que o outro faz bem. Só que eu tenho uma coisa que eu faço bem, você tem algo que você faz muito bem. E o que que é? A gente precisa descobrir. Porque, às vezes, nesse processo assim, tipo, eu tô desanimada, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Só que, na verdade, você sempre tá operando em uma coisa que você não gosta, que você não funciona. Então, o que que você faz bem, né? O que realmente tá no seu natural se desenvolver? Porque a gente precisa dar aquela folga também de falar assim, nossa, eu realmente consigo fazer isso com prazer. Então, buscar aonde está o coração queimando, né? Porque às vezes é uma pequena coisa, às vezes está dentro do voluntariado, às vezes não é nada sobre, né, dinheiro, mas sim sobre realmente quem nós somos. E quando a gente se coloca nesse lugar que extrai o nosso melhor, como você falou, a criatividade, né? Porque a criatividade é o quê? Você criar e colocar na ação. Então, quando você consegue tirar o melhor de dentro de si, esse sentimento de baixa autoestima vai embora. Por quê? Porque a gente está usando a nossa melhor versão dentro do ambiente que nós estamos, com os recursos que nós temos. Então, essa é a oportunidade. Igual, né, foi falado, a gente perdeu a vergonha, o medo. Por quê? Porque a gente se colocou numa posição de testar, de fazer algo novo. Era obrigado? Não era, mas era necessário? Sim. E todos os dias é necessário fazer alguma coisa nova. Eu aprendi assim que nós temos que todo dia encontrar, tipo, seja uma palavra nova por dia, sei lá, qualquer coisa nova, porque o nosso cérebro ele entra numa zona de conforto, ele se acostuma muito fácil. Até a nossa própria oração, se a gente começa a falar, né, só coisas monótonas, Deus fala, vãs repetições. E para de funcionar. Deus fala assim, não adianta vocês ficarem falando, repetindo, repetindo. Por quê? A autoconsciência, entendeu? Passou o processo para o automático.
Então, a gente precisa o quê? De renovo. Então, se nós precisamos ser renovados, né, na mente todos os dias, isso precisa acontecer de uma forma genuína. O que que eu preciso fazer para isso acontecer, né? E muitas vezes é colocar uma habilidade que está dentro de mim para fora. E outras vezes é desenvolver algo que eu tenho dificuldade. Porque se eu também não olho para os meus pontos fracos, eles vão começar a me travar. Por quê? Se eu quero chegar em um ponto, só que aquilo ali é um obstáculo para mim, como que eu vou tirar o obstáculo do meio do meu caminho? Tem um como, né? E eu preciso me desafiar, me descobrir. E quando a gente começa a fazer essas descobertas, uma vida vai aparecendo, né? Um sentimento assim de poder, realmente de conseguir. E é aí que eu entro, que entra essa questão, né, de uma autoimagem construída naquilo que é a nossa essência. Porque nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, nos fez igual a Ele, semelhantes, né? Então, assim, aquilo que Ele é, ou seja, na forma de pensar, né? Deus tem todas as ideias maravilhosas, os planos maravilhosos vêm do Senhor. Então, Ele colocou isso em nós, sonhos. Então, por que não? Por que ficar repetindo sempre o mesmo pensamento? Pensamentos, né? Que não levam a lugar nenhum. Porque as mesmas palavras de sempre, conversas que não geram uma influência boa. Então, você sempre olhar para o ambiente que você está inserido, descobrir o que você não está usando seu, que precisa ser usado, porque você tem habilidades, né, que podem ser utilizadas de uma forma mais eficiente, e descobrir quais são os seus obstáculos e começar a trabalhar neles. Porque aí visualiza lá na frente, né? Porque se a gente estiver trabalhando em vão também não adianta nada. O que que eu quero? Para que que eu estou fazendo tudo isso? E assim, não viver o dia sem propósito. Coloca meta na vida, descobre o que que quer fazer no dia, na semana, porque senão vai ficando sempre uma coisa sem sentido. E tudo que perde o sentido não tem graça, né? Perde a vida. Então, assim, é importante essas pequenas atitudes, porque isso aí é que vai gerar essa alegria de viver, esse ânimo e esse sentimento assim, não, eu sou uma pessoa feliz, né? E realizada. Verdade. E é muito bom porque você, na sua fala, eu lembrei que existem muitas pessoas, né, que trabalham só pelo dinheiro, né? Trabalham só pelo dinheiro e não fazem, né, aquilo que gosta, né? É muito difícil, né? A gente sabe que é difícil você conciliar, né, às vezes um trabalho, um serviço que você venha ser remunerado e fazer aquilo que você ama, que você gosta, né? E eu vi também que a gente teve essa oportunidade, né? Junto com o confinamento, muita gente conseguiu conciliar o seu trabalho, né? De estar fazendo aquilo que gosta, né? E estar Sim, recebendo algo, né? Porque às vezes a gente aprende, né, quando a gente é menina, que escolhe uma faculdade ou alguma profissão, a gente pensa assim, ah, vou escolher aquilo que vai me dar um rendimento bom, né? Aí nem pensa naquilo se aquilo se você se identifica com aquela profissão, né? Se aquilo condiz com o teu propósito, né? Se aquilo condiz com o que você nasceu para fazer, né? Com o que você realmente tem habilidade para fazer, né? E às vezes a sociedade impõe isso, o pai ou mãe, que você tem que procurar uma profissão que você receba bem, né? Que vai te dar uma cobertura melhor financeiramente, né? Então, com autoconhecimento, eu descobri isso, sabe? Eu vi como é importante mesmo essa coisa da identidade, do seu propósito, que independente de quanto você venha receber, de quanto seja o dinheiro, sabe? Nada vale você estar fazendo aquilo que você ama, você está fazendo aquilo que você se identifica, né? Porque aí você realmente vai estar sim, fazendo algo que condiz com a sua autoimagem, com a sua autoestima. Porque ao momento que você está fazendo todo aquele trabalho, indo trabalhar sem vontade, empurrando, você vai ficar cada vez mais pessimista, com a sua baixa autoestima, e você vai sendo desconstruindo a cada dia, né?
Então, isso é muito importante também, a gente está falando, justamente também para as pessoas, para os jovens, né, que estão escolhendo suas profissões, suas carreiras, elas precisam, né, os jovens de hoje em dia precisam realmente saber quem elas são, saber o seu propósito, e isso independente de idade, né? Porque há tempo para tudo, né? Para você começar, há tempo para tudo. Você pode ser novo, você já pode estar na melhor idade, mas você pode começar, Sim, né? Nos deu um cérebro bom para a gente poder estar raciocinando, pensando, né? Tudo é uma questão realmente de consciência, né? Isso é muito sim. importante, muito legal mesmo. Ter É, gratidão sempre, né? Se a gente consegue agradecer pelo que nós estamos no momento, né? Pelo processo atual, a gente sabe que a gente está se preparando para um outro lugar. Então, assim, agradecer sempre pelo que você tem, o trabalho que você tem, a família que você tem. Pode ser que não esteja tudo bem, mas vai melhorando a cada vez que você também se dispõe a mudar, a melhorar, porque o ambiente que você vive, quem constrói é a gente, né? Então, se o meu trabalho é ruim, é porque alguma coisa em mim tá ruim. É aquela história do viajante, né, que estava chegando na cidade, perguntou: essa cidade é boa? Aí quem respondeu: a cidade que você veio é boa? Aí a pessoa: não, lá todo mundo reclama de todo mundo, briga. Ah, então aqui também não é boa, não. Aí o outro viajante passou no mesmo lugar e aí perguntou: e aí, essa cidade aqui é legal? É boa para viver? Aí ele falou assim: como era a cidade que você morava? Ah, era uma cidade bacana, as pessoas se uniam para fazer as coisas, gostava muito. Ah, então essa daqui é maravilhosa também, o pessoal aqui se dá muito bem, então. Ou seja, o problema não era o lugar, era a visão, a percepção. E aí a gente volta de novo na autoimagem, né? Porque é muito da percepção, nossa visão de mundo. Então, às vezes, o ambiente que nós estamos não é o melhor no momento, porque nós não conseguimos perceber isso. Porque se eu trago uma transformação, é um processo. Daqui a pouco, ó, quanto mais eu me desenvolvo, mais cresço. Só que se eu ficar só reclamando do ambiente que eu estou também, que nada tá bom, todo mundo é chato, todo mundo é ruim, todo mundo fala mal de todo mundo, eu sou a primeira que não presto também. Então, assim, a é, gente precisa se policiar para ter uma gratidão pelo ambiente que você está, pelas pessoas que você tem na vida, né? Porque é isso aí que vai te levar para o próximo nível. Você buscar sempre, né? Sair, tipo, reclamando, não vai achar, porque é mais do mesmo, né, que você está pedindo. E aí, a autoestima de você conseguir sentir-se bem, amada, valorizada, independente do quê? Do exterior. É você estar resolvido consigo mesmo, né? O teu valor não está no valor que te pagam pelo seu trabalho, mas sim naquilo que ele está te formando, né? Porque o nosso trabalho dignifica. Quando nós entregamos um serviço, nós estamos trazendo transformação para o mundo, às vezes em maior ou menor, né, nível. Mas está transformando o mundo. Não é com ele que nós, né, temos a condição de nos manter, né? A economia gira. Então, assim, a gente tem esse pensamento de gratidão com o ambiente que nós estamos, entendendo que é um processo que vai cada dia sumir. Porque se nós não conseguimos olhar para o lugar que nós estamos hoje, com esse olhar, quando chegarmos naquele lugar que nós estamos buscando, nós não vamos ficar felizes também. Porque é sempre esse sentimento que vai ter. Ah, aqui não é bom, eu quero outro lugar, entendeu? Então, assim, é um processo mental mesmo. Eu fico olhando assim, que quem gosta de reclamar pode estar lá no. Não sei se você já viu um meme, Monique, que é assim, daquele negócio que quando a pessoa ganha, que tem o primeiro, segundo, terceiro lugar, esqueci o nome, o ranking lá, né? bom, Aí ódio, o né? menininho. Isso. Aí o menininho que ganhou no terceiro lugar, super feliz, e o primeiro lá olhando para a cara do terceiro, triste. Então, assim, não é o lugar que você tá, é a sua mentalidade. Se você tiver inveja, ingratidão, carregando dentro de si, você pode estar em qualquer lugar do mundo, não vai estar É feliz. verdade. Essa analogia foi top, viu? Porque
é de respeito mesmo à autoimagem, né? E autoestima, né? O terceiro lugar, né? Poderia ficar totalmente ali com a sua autoestima Sim, baixa, né? Mas ele não, ele usou, porque a gente sabe que primeiro vem a autoimagem, ele viu que ele realmente é capaz, né? Ele, paz, ele, ele se capacidade. reconheceu, né? Então ele tem uma autoimagem dele boa. Aí ele, para ele, tanto faz ter ganho no primeiro, segundo, a autoestima dele estava altíssima, né? Porque pelo Exato, menos para ele competir e estar ali, né? Ter realmente vencido todas as suas dificuldades e barreiras. Ele chegou ali. Muito bom, esse exato. exemplo foi bonito. A gente realmente tem que ser assim, né? A gente tem que fazer Sim. tudo Comemorar as pequenas vitórias, né? comemorar as pequenas vitórias. Isso é relevante mesmo, é essencial, é primordial para a nossa vida. E para a autoestima estar sempre elevada, né? Sim. Até porque Sempre fala que é o reconhecer. processo, né? Assim, o caminho é o melhor, é a melhor forma de saber se você é feliz. Porque se você se alegra no caminho, tá tudo certo. Agora, se você espera receber a vitória para ficar feliz, tem alguma coisa errada. Porque quando chegar na É, vitória, acabou. Vai ter que começar de novo, né, o processo. Então, se você só fica feliz naquele momento que você ganha o prêmio, né? E quem estava junto com você, e todas as superações, as pequenas vitórias que teve no caminho, não valeu de nada, né? Então, assim, eu vejo que pra gente também, como eu acredito assim que a autoestima e a autoimagem é um processo cíclico, né? Sempre vai ter um altos e baixos. Então, pra gente não ficar refém, né, dos nossos sentimentos, nossas emoções, é importante todos os dias, seja de manhã, seja à noite, sempre estar começando o dia pensando no que eu quero para aquele dia, chega de noite agradecer. E também com essa atitude, né, de um coração grato, porque isso aí vai fazer a diferença para o próximo. Se a gente, né, verdade. olha dessa forma, a gente está construindo. Ah, não tem a ver com o que o outro mandou você fazer, tem a ver com a escolha que você fez em participar daquilo, né? Porque se a gente entra nesse loop de só, né, querer fazer porque o outro está precisando, mas por que que eu estou fazendo isso também? Qual o sentido para mim de participar desse projeto, de me envolver nessa atividade, de fazer o que eu faço, né? Onde eu consigo colocar mais amor? Porque o amor é que é a condução do universo, né? Então, quando a gente coloca amor, as coisas fluem. Agora, quando a gente coloca sentimentos assim contrários, eles pode ser uma coisa maravilhosa. Você pode estar num lugar bonito, que o trem vai estar assim, né? Não vai estar bom. Então, tudo tem que ter É. amor. A gente sabe que é sabido que a gente tem que ser luz, né? Por onde a gente quer que a gente esteja, onde a gente passe, a gente tem que ser luz, né? A gente não foi feito para ficar escondido, né? Debaixo de alguma coisa, escondendo a nossa luz. E independente de onde a gente esteja, a gente tem que iluminar esse lugar, né? Isso condiz com a nossa autoimagem, né? Porque se você tem essa imagem já construída, certa, que você é uma pessoa confiante, que você se ama, né? Que você é uma pessoa forte, que você é guerreira, que você é valente, você, ao mesmo tempo, você vai estar refletindo, passando isso para o outro, né? Sim, E o outro realmente pode vir a ser construído através dessa tua autoimagem, né? Que foi exato. acessível, que é uma imagem boa, né? Que é uma imagem desejada, né? Não que o outro queira ser igual a você, mas é algo construtivo, algo que a pessoa pode agregar na sua própria autoimagem, né? Na sua Sim. construção física, né? Que a gente sabe que Uhum. nós somos alma, corpo e espírito, né? Então, é processual, é algo que a gente tem que andar junto, né? Em relação à sua mente, o seu cérebro, e todo dia a gente fazer esse exercício, né? Para que a gente não fique procrastinado, para que a gente não paralise, para que a gente não venha ficar preguiçosa também, né? Mas que a gente se reinvente a cada dia, né? Como você disse aí muito bem, sermos gratos, né? Gratos pelas pequeninas coisas, gratos
pelas grandes coisas, gratos até mesmo pelas lutas, né? Pelas dificuldades que a gente passa, porque elas nos servem, né? Para nos construir, né? Nos servem para nos tornarmos resilientes, né? E para que a gente serve também para isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Para transbordo, para estar passando para o outro de uma forma, né? Como empatia, reciprocidade, né? Para a gente crescer e fazer com que as outras pessoas também se percebam nos seus bloqueios emocionais, nas suas debilidades, nas suas mazelas, que elas também podem crescer, que elas podem ser Uhum. podem alcançar qualquer coisa que ela deseja, que há tempo para tudo, né? E que não é o fim, né? Muita gente nessa pandemia achou que seria o fim, né? Meu Deus, é o fim de como que a gente vai fazer? Mas não foi, né? Aqui, nós aqui, estamos aqui, né? Graças a Infelizmente Deus. foi para algumas pessoas, mas a gente sabe, né, que tudo é né, segundo a vontade de Deus, né? Então, nós somos resistentes, nós somos resilientes e a gente, a cada dia, a gente vai se reconstruindo junto com uma Sim, autoimagem, né? E com uma autoestima elevada, nos ajudando, Deus nos impulsionando a cada dia, né? Em amor e em fé, né? Que a fé também é muito importante. sim, É, exatamente, né? A fé é criadora, né? Nós trazemos à existência aquilo que não existe, né? E aí entra, assim, um processo que eu amo fazer, porque eu entendo que o autoconhecimento é importante, o desenvolvimento pessoal é importante, eu estudar é importante, mas o processo que o Espírito Santo faz no nosso coração não tem para ninguém, né? Então, assim, o comunicar do Espírito do Senhor com o nosso espírito é transformacional. Então, a gente precisa vivenciar isso também. Essa, porque a Bíblia fala do fruto do Espírito, né? Então, ali ele dá tudo sem limite. Então, assim, é paz que excede todo entendimento, é realmente uma alegria que não depende das circunstâncias. E aí, essas coisas a ciência nem explica. Só que quando a gente começa a cair para dentro, né, de entender como funcionamos, começamos a entender que é possível. Mas é algo que o Espírito Santo nos dá de presente, né? Esse transbordo, essa coisa que vem dele, né? Que a gente frutifica porque nós temos ele em nós. Então a gente não pode esquecer disso também, que o Espírito ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Então a insegurança vem, mas o que eu posso fazer? Pede para Deus, porque se você não sabe, né, não tem condições de desenvolver por si mesmo, pede a Deus. A Bíblia mesmo fala, né, que aquele que não tem sabedoria pede para Deus que ele dá para todos. Então é um presente. Então a gente, às vezes, nós não temos porque não sabemos pedir, porque a gente não deixa de fazer o que tem que ser feito. Então, assim, porque é claro, né, que quando a gente pede, a gente vai passar por situações para desenvolver, né? Então, é simples assim. Pediu paciência, vai passar por provação. Pediu coragem, vai passar por alguma situação para provar né, um momento de coragem. E o sentimento que nós temos que ter é esse desejo de crescer, porque a situação pode ser um pouco desconfortável, mas é fora da zona de conforto que tem crescimento. Aí você sentadinha, bonitinha, com o cabelo arrumado, acabou. É só isso mesmo. Agora, quando você, né, os neurônios começam a queimar, né, Monique? Para aprender. Aí eu falei, pronto, agora sim, na escola não era assim, a gente começava a queimar a cabeça, falei, meu Deus, é difícil. Mas é nessa hora que o aprendizado acontece. E nas habilidades, né, do nosso comportamento, das nossas emoções, não é diferente. A gente, eu quero ter inteligência emocional, mas, né, tudo retruca. Recebe uma é, palavra, tem que rebater. Cadê o autodomínio, né? Cadê a busca por segurar a língua? Então a gente também precisa aprender a se desenvolver aquilo que nós estamos pedindo. Então, assim, tem hora que é difícil, mas se você não buscar desenvolver, vai ser sempre igual.
Porque o mundo não perdoa, não. É igual fala, né? Acho que o William Shakespeare falou, né? O mundo não vai parar para você passar, não. Vai passar em cima mesmo. Você É ficar parado. verdade. É porque atualmente, né, com essa correria, as pessoas estão tendo muito conhecimento, né? Estão adquirindo muito conhecimento, né? A gente tem ouvido, né, que as pessoas estão ficando obesas, né? É, a mente cheia Obesidade já. cerebral, né? Sim. Obesidade cerebral, né? Que adquire tanta coisa, tantos cursos, tanto conhecimento, mas nunca coloca na prática, nunca desenvolve, Sim. né? E aí não dá em nada, porque você, se você não colocar na prática, se você não se mover naquilo que você aprendeu, você vai continuar estagnado, não vai servir para nada, né? Só como Exato. conhecimento mesmo. Então é muito importante. E Então é e isso, aí entra, Mariana. Monique, e aí entra a questão, né, de você se permitir errar, né? Porque quando a gente começa a colocar as coisas em prática, é normal errar. E assim, o perfeccionismo tem a ver com a autoestima baixa também, com a Tem, autoimagem tem. distorcida. Tem hora que a gente quer fazer tudo perfeitinho. Era assim, meu Deus. Tinha que fazer tudo, né? Senão não dava bom. Então, assim, acabava travando. Algumas coisas não saía. Por quê? Porque eu não tinha tempo para recapitular, renovar aquilo ali, fazer ficar perfeito, então não saía do papel. Agora, a partir do momento que eu vi que tem coisa que tem o suficiente, suficiente bom, tá suficientemente bom? Tá, então pronto, acabou, tá ótimo. E aí, quando você começa a fazer isso com tudo na vida, nosso padrão de excelência muda, porque aquilo que a gente pensava que ia ser maravilhoso não ia ser, porque você não tinha testado ainda. Mas a partir do momento que você começa a colocar em prática, aí você percebe que tem sim um caminho melhor, um caminho de excelência na prática. Então, aquele monte de palavras que você tinha decorado para falar, maravilhoso, né? Nossa, aquilo ali parecia que ia ser o perfeito, mas eu não consegui decorar. Beleza, vai fala espontaneamente. E aí você descobre que dentro de você flui, né? Flui um rio de vida, que pode ser aquilo que o outro está precisando. Então é só isso que a gente tem que fazer, né? Se permitir também. Se posicionar, né? A gente tem que Exato. se posicionar, decidir, agir e colocar em prática. Um dia de cada vez, um pouquinho por dia. Não precisa ficar com cobrança excessiva, porque quando a gente começa a cobrar demais também, né? O nosso sentimento fica ruim. Então, é só É, fazer, não ficar parado, porque, né, a água parada não tem vida também, né? Então, se a gente uma for pensar que cobrança. eu também sou uma água, né? Porque 70% em mim é água, então eu vou ficar parado, porque aqui vai ter que ter vida, tem que girar esse rio. Falei besteira, mas é verdade. É, a cobrança também é uma característica, né, da baixa autoestima. As pessoas, né, que se cobram muito de si, que são muito metódicas, né, que são quer fazer as coisas muito certinha, né? Sim. Elas também são Mas características de também pessoas com baixa isso aí tem autoestima. a ver com o perfil, né, da pessoa, porque assim, eu tenho um perfil comportamental, né, que cada um tem um pouquinho mais. Às vezes as pessoas é mais influente, outro tem uma dominância forte, outro tem mais assim estabilidade, outro mais cautela. Então é por isso que é importante se conhecer também, para você não ficar cobrando, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue ser uma pessoa comunicativa demais, e é por causa do perfil dela, que é uma pessoa mais o quê? Cautelosa mesmo, ali conforme, né? Então, a gente tem que entender que o processo de criação e de desenvolvimento nos levou a ter certos comportamentos que pode ser, sim, melhorados, sim, transformado, mas também não quer dizer que a gente vai mudar a nossa personalidade completamente, né? Precisamos entrar em um consenso para fazer as coisas acontecerem sem nos ferir, porque senão você fica cobrando o lugar também que é do outro, né? E essa é a grande importância de se autoconhecer, para não ter essa necessidade de ser transformado, porque a sociedade está pedindo. Ah, todo mundo está falando, ah, eu tenho que falar também. Não. É, A sua essência quer falar? Tem alguma coisa te travando aí dentro? Se tiver, rompe. Agora, se você está tudo de boa e não tem nada a ver com o seu propósito de falar,
né? Não é necessário. A gente tem que entender que cada um tem o seu porquê, né? E essa coisa de colocar o fardo em cima do outro, como se todo mundo fosse igualzinho, um robozinho, né? Todo mundo tem que fazer o que todo mundo tá fazendo. Isso não existe, né? E é por causa que muitas vezes foi feito isso que a gente está do jeito que está, alienados, né? Achando que tem que ser um padrão para todo mundo tem que falar igual. Aí começa o linguajar, é só a mesma palavra que sai, então a gente tem que ter cuidado com aquilo que é alienação também, né? Vivendo, né, de uma forma automática, né, seguindo o Sim, fluxo, né, de uma forma automática, sabendo que cada um tem a sua estrutura, né, cada um tem a sua exato. particularidade. É primordial o autoconhecimento e também a pessoa ter noção, né, de como vai se comunicar, de como vai se comportar, sem ser tá imitando ninguém, né? Sem ter Sim. procurar a característica do outro. Você precisa ter a sua personalidade, né? Ter a sua essência, né? Fluir daquilo que é teu, que é próprio teu, né? Que é da tua essência mesmo. Então tá, Gilane, foi muito bom, né? Vamos fazer nossas considerações aqui. Muito obrigada por ter participado, viu? Nesse dia tão especial, né? Porque todo dia é dia da mulher, né, amiga? Vamos Sim. combinar. Meu Todo Deus. dia é o nosso dia, né? Que a gente tem que se Sim, levantar, linda, maravilhosa, com um sorriso no rosto e agradecer, né? Porque todo dia esse é mais um dia que o Senhor nos fez, né? A palavra diz, a gente tem que estar alegre e feliz, né? Porque é um dia que Ele nos sim, com fez. certeza. Então, muito obrigada mesmo, sabe, por ter aí agregado, né, nesse bate-papo tão bom, né, sobre autoimagem e autoestima. Viu? Você é uma mulher guerreira, uma mulher fantástica. Aprendi muito com você, Ah, viu? obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim também foi um prazer. Quanto mais a gente conversa, né, mais a gente aprende. Então, para mim foi um prazer. O conhecimento compartilhado é conhecimento dobrado, né, Monique? Então, eu agradeço o pessoal que entrou aí também. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada a todos, viu, que entraram, que participaram. Uma ótima noite para todos. Vamos tirar um print, né, amiga? Vamos tirar um Bora. print. Deixa eu levantar aqui. Foi? Pronto, foi. Então tá, gente. Uma ótima noite Beijo, para amiga. vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus, viu? Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.